sou trabalhadora da casa, né? Sou Lisete, e costumo fazer palestras mais voltadas à filosofia, à parte da psicologia, e este trabalho é um pouco diferente. Vai ser mais de dados, procurando um pouquinho mais as bases científicas da reencarnação, mas é bastante curioso o tema. Nós iniciamos com essa imagem e eu achei fantástica a criação de que desde o átomo, né, nossa sequência de evolução, o homem dentro do infinito, depois da morte, ele renasce. Então achei bastante significativo, demonstrando o que é reencarnação. Se nós estamos na casa espírita, é fato que nós acreditamos em reencarnação, correto? Quem é que acredita na reencarnação? Todos? Ok. Por quê? Minha pergunta. Por que eu acredito na reencarnação? Não vou pedir para ninguém falar, né? Vamos poupar. Mas eu gostaria que cada um de nós fizéssemos esse questionamento e essa resposta íntima. Por que eu acredito na reencarnação? Aí, porque alguém me disse, porque eu li um livro, quais os motivos? Os motivos filosóficos, porque me trazem a certeza de um Deus justo. O que faz eu acreditar nesse processo de reencarnação? E a pergunta, ela é bastante importante no momento em que nós, como espíritas, alguns aqui são estudantes da casa, nós, como espíritas, conhecemos a base da doutrina, que é o tríplice aspecto. Ou seja, para ser espiritismo, tem que ser religião, porque ela é baseada no Evangelho segundo Jesus, Novo Testamento. Ela é filosofia, porque nos esclarece, nos questiona, faz a gente mudar as nossas atitudes. E ela é ciência, porque é estudada e comprovada as suas teorias, onde nós sabemos que milagres não existem. Tudo é explicado através das leis da natureza. Baseado nisso, quando eu pergunto por que eu acredito em reencarnação? Platão nos diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificável. Então, se eu acredito, se eu não sei saber dizer o porquê que eu acredito, porque eu acho legal, porque eu acho bacana, porque eu ouvi falar. Se eu não sei dizer, não é conhecimento. Certo? Se não é conhecimento, não é filosofia. E se não é filosofia, não é espiritismo. É apenas uma crença que eu tenho e que eu acho bacana. Então, a partir disso, tendo essa consciência de que a nossa fé, a busca da doutrina espírita, não é uma fé cega. Ela é uma fé com razão, racional. Então, ela muda um pouquinho o contingente de que era muito fácil alguém falar e nós acreditarmos. Ela nos motiva a procurar as nossas verdades, e aí eu acredito porque eu sei. Então, baseado nisso, nessa expectativa de conhecimento, é o tema da noite. Entendendo de que a reencarnação, ela não começou com o espiritismo, porque a gente está fazendo agora 160 anos as obras de Kardec. Já começou há muito tempo atrás. É claro que a palavra reencarnação é do espiritismo, mas a crença em outras vidas, na continuidade da vida, na pluralidade das existências, ela já é bastante antiga. Então a gente vai fazer um pouquinho da história, Quando nós falamos em reencarnação, espiritismo, nós olhamos um pouquinho o mundo e como nós vivemos no Ocidente, o povo do Ocidente, as religiões que vieram para o Ocidente, são
de cunho cristão, a maioria delas. Mas se nós analisarmos o nosso mundo, nós encontraremos vários tipos de religiões. Então nós temos o hinduísmo, que acredita na reencarnação, né? O budista também acredita. Dentro do catolicismo, várias religiões, várias subdivisões reencarnacionistas. Então a gente tem, né, o próprio judeus também tem uma parte que acreditava na reencarnação. Então nós temos várias pessoas na Terra, no nosso planeta, que acreditam nessa teoria. Vamos entender um pouquinho da história. Vamos voltar um pouquinho para ver aonde que começou tudo isso. Nós analisarmos os próprios índios, as pessoas, as tribos mais antigas que nós conhecemos, elas têm as crenças do mundo espiritual, né? E nós temos relatos de que foram encontrados em papiros no Egito há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Analisamos de que do nascimento de Jesus até agora, nós temos, né, contando nossa caminhada, 2.000 anos. Então, há 3.000 anos antes de Cristo foi encontrado, né, nesses papiros, dizendo de que antes de nascer a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. E vamos adiante, dentro da história. O hinduísmo também, já há 3.000 anos que existe, eles acreditavam no processo de metempsicose, ou seja, não era igual à reencarnação. Os indianos acreditavam de que a alma, o espírito, podia reencarnar em qualquer coisa. Podia reencarnar na planta, no animal. Nós, da doutrina espírita, com o conhecimento, você passou, né, 5.000 anos depois disso, nós entendemos das suas leis divinas, das leis de Deus, e uma delas é a lei do progresso. Então, que não haveria modo de nós reencarnarmos num bicho, porque nós já estamos em evolução, nós poderíamos até estacionar, nem na sala de aula, a gente está lá no maternal e vamos ser doutorados, né? Nosso processo de evolução, de aprendizado. Podemos rodar, podemos, né, faltar na aula, mas nós não retornamos ao ano anterior, né? Nós não rodamos lá para o maternal de novo. Então, assim é hoje a nossa visão como a reencarnação funciona. Nós estacionamos, podemos ficar naquele estágio durante muito tempo, até muitas reencarnações, mas não retornamos, né, ao animal. E o animal também não é de um momento para outro que reencarna em ser humano. A diferença, diz o Livro dos Espíritos, de que o animal está para o homem, assim como o homem está para Deus. Então a gente vê que tem um grande estágio aí de evolução. Então lá no hinduísmo, né, Krishna, a gente encontra de que da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Lá no Egito, e é interessante falar um pouquinho desse povo, do povo egito, se nós lermos duas obras, primeiro Exilados de Capela e o outro A Caminho da Luz, nós vamos entender de que quem era esse povo do Egito? Eles eram muito inteligentes. Eles conheciam matemática, astrologia, né? Engenharia, eles eram assim, medicina. Então, quem era esse povo todo? Então a gente vai entender de que, como é que foi o processo? Moravam, viviam nesse planeta, né, que era um planeta especial, já evoluído, como está a Terra hoje. O mesmo processo. E nós, da Terra, estamos num processo de que a gente tem que melhorar. Então, quem não estiver na condição de querer viver o bem, de procurar se melhorar, porque o homem, ele tem dois processos, ele pode evoluir intelectualmente, ele pode ser um doutor, pode ser um cientista, mas não significa que ele tenha moral. Então nós precisamos evoluir das duas formas, intelectual e moralmente. Então as pessoas talvez da época, né,
depois que encarnaram no Egito, eram muito intelectuais, tinham muito conhecimentos, mas usaram o conhecimento de forma errada. E no processo da mudança, como aquele planeta iria se melhorar, eles tiveram que ser exilados, ou seja, tiveram que voltar para o planeta inferior, que estava a Terra naquele momento, onde não conheciam nada ainda. Então vieram sem as lembranças, com todo o conhecimento, né, no seu inconsciente, e a partir dali ajudar, né, claro, a Terra, nós daqui do nosso planeta, a evoluir. E observem que existia, né, o livro dos mortos. O que era esse livro? Era um livro com uma coletânea de feitiços, de magias, de orações, hinos, que eram escritos em rolos de papiro, não existia papel, né, gente? E colocado nos túmulos junto das múmias. Por quê? Porque o objetivo desses textos era ajudar o morto em sua viagem para um outro mundo, né? Afastando eventuais perigos que este poderia encontrar para essa viagem. Então eles acreditavam em vida após a morte, né? Eles tinham uma preocupação muito grande, eles deixavam objetos junto, né, nos túmulos, com a preocupação e a certeza de que havia, né, a continuidade da vida. E é interessante que essa pedra, né, ela se encontra no sarcófago que está do faraó Ramsés III, e ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Então eles tinham duas maneiras: ou eles deixavam o livro, esses papiros, na cabeceira do morto, ou, como fizeram, né, nesse sarcófago, eles escreviam, né, copiavam trechos dele na tumba. Interessante, né? Então, depois a gente teve Hermes Trismegisto, que era um legislador também, filósofo, pastor, viveu em 1300 a.C. e já naquele período, como um grande filósofo, ele nos traz essa verdade. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Mais da história, nós encontramos no zoroastrismo, que foi uma religião em 600 a.C., também a crença em outras vidas. Em Sócrates, que os filósofos da época utilizavam a palavra palingenesia, que era a crença no renascer de novo. Então ele dizia: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Aí nós chegamos em Jesus, né? E no Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, nós temos várias passagens. E é claro que há muitas controvérsias, porque cada um às vezes enxerga aquilo que quer ver, né? Do modo que quer ver, interpreta de modo diferente. Nós espíritas utilizamos muito a passagem de João, capítulo 3, versículo 3, onde Nicodemos vai falar com Jesus. E é interessante essa passagem, e ela é muito elucidativa, porque Nicodemos, ele era um grande legislador, ele era um grande, né, um juiz, alguém lá que tinha muito conhecimento, ele era um doutor da lei. E diz assim na passagem que ele foi ter com Jesus à noite. E a gente lendo rapidamente, diz, então, ok, né? Não quis ir de dia. Mas a gente voltar um pouquinho nesse processo, né, há mais de 2000 anos, por que à noite? Não tinha estrada, gente. Não tinha poste de luz. Tudo era mais difícil para fazer à noite. Então, por que ele se deu o trabalho de talvez pegar uma tocha, né? E na escuridão da noite foi procurar o mestre, porque ele tinha vergonha. Ninguém poderia vê-lo, porque ele era o senhor da lei. Então ele chega onde Jesus está e começa a perguntar e a conversar com o mestre. Ele diz logo: nós sabemos que tu vem de Deus, que tu é enviado, porque ninguém faz essas coisas se assim não for. E aí Jesus começa a falar das verdades. Ele diz: eu vos digo, Nicodemos, que, né, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
E aí, quando ele falou, Jesus, nascer de novo, o que Nicodemos entendeu? Ele entendeu que ele, um ser mais velho, tinha que entrar na barriga da mãe dele de novo. E ele pergunta, como assim? Um homem velho entrar na barriga da mãe? E aí Jesus, entendendo a limitação de Nicodemos, não, né? O que é do espírito é espírito, o que é da carne é carne. Eu vos afirmo que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, naquela confusão de não estar entendendo o processo, Jesus carinhosamente olha para ele e diz assim, Nicodemos, tu não entende as coisas da terra. E ele fala, tu sente o vento, mas não sabe de onde é que vem. Então a gente faz essa análise. Como é que é hoje? Nós pegamos um aplicativo, vamos na internet, a gente sabe se vai chover, se não vai chover, daqui a 10 dias, a gente sabe quantos milímetros de chuva vai cair, a gente sabe o vento, né, a proporção, a gente sabe a onda do mar, a gente sabe tudo, hoje. Na época de Jesus, na época de Nicodemos, eles não sabiam nada. Então, o mundo, a terra para eles era reta, né, reta, terminava lá, e o céu era como se fosse uma bacia virada em cima da terra. Era este o conhecimento que eles tinham. Então, Jesus disse para eles, tu sente o vento, eles não sabiam o que era o vento. Se tu sentes o vento, que são as coisas terrenas, e tu não compreendes, como é que eu vou te explicar as coisas do céu? Então, cada processo, nós entendemos dessa forma, havia necessidade de uma evolução para entendermos esse processo todo da sucessão de vidas. E o que aconteceu depois disso? Várias passagens no Evangelho constam, né, da reencarnação. Não é hoje esse o tema, mas a gente pode falar a respeito disso. Mas no ano de 553 depois de Cristo, houve um concílio de Constantinopla. E o que acontece? Havia o imperador Justino, né? Justiniano. E esse imperador, ele fez um decreto. Ele chamou, né, os bispos, a maioria vieram do Ocidente, que tinham pensamentos diferentes, e só uma parte deles que foi. E o que acontece? A história nos fala de que a esposa dele, Teodora, teve um passado terrível. Ela tinha sido, se não me engano, prostituta e fez barbaridades, e ela quis esconder esse passado dela e mandou matar várias amigas. Isso não extermínio. E aí, ela tinha muito domínio, né, junto do imperador. E ela exige de que tirem essa coisa de karma, de continuação de vida, porque ela não queria, né, ter que pagar por esses atos. Então, foi determinado, né, em 553 depois de Cristo, ele diz o seguinte: quem ensinar a persistência da alma e a estranha opinião de suas voltas à terra, que seja condenado. E tínhamos então, né, Orígenes, que era um teólogo, e a partir dali ele tinha uma teoria, teve um livro que ele escreveu, e ele teve que sumir, né, porque foi proibido o assunto e foi tirado, né, como sendo uma coisa, uma heresia. E as pessoas, então, você sabe muito bem da história, todos que faziam qualquer tipo de mediunidade eram queimados em fogueira, eram perseguidos, né, escondendo a mediunidade que nós sabemos hoje. Bom, o que aconteceu? Né? Aí começaram os estudos, a gente já vai lá para a atualidade um pouquinho. Em 1837 nasceu Eugênio Augusto Alberto de Rochas, não sei direito se é da Ilum, né? E ele então nos traz, pela primeira vez, ele escreve um livro que traz as técnicas de regressão. Então foi lá em 1924 que ele publica esse livro, né? As técnicas da regressão. E começaram a ter vários estudos. Nós encontramos Ian Stevenson, que é um canadense, médico, diretor do departamento de psiquiatria da Universidade da Virgínia. O que aconteceu? Ele dedicou, gente, 40 anos ao estudo científico com mais de 3.000 casos. Quando a gente fala científico, ele escreveu vários livros e dentro dos seus livros ele relata a metodologia que ele utilizou. Ele tinha um cuidado
muito criterioso ele era para entender de que quando a criança começava a falar em outras vidas, ele ia verificar se não tinha como essa família ter algum parente que conhecesse essa história, que tivesse algum vínculo com aquilo que a criança estava falando. A maioria das pesquisas se deu com crianças. Por quê? Com crianças e na Índia. Então, por que isso? Porque a criança, de 0 a 7 anos, quando ainda está se completando a sua reencarnação, e a reencarnação só se completa na adolescência, que pode ser 15, 20, 45, né? Adolescência mesmo, 16, 17. Por quê? Porque quando realmente se completa a necessidade desse complemento para que apareça, muitas vezes, o caráter verdadeiro daquele ser. Quantos jovens, eles são de uma maneira, chega esse processo de adolescência e mudam. Parece que é outra pessoa, é que se completa a sua reencarnação. E de 0 a 7 anos é quando a criança está muito vinculada ao mundo espiritual. É quando a gente diz que o mentor dela está grudado, porque os pequenininhos, às vezes, parece que eles vão bater em alguma coisa e alguém desvia, né? Eu acho que é os anjinhos deles que trabalham, assim, os mentores, né, assiduamente para não deixar nada que aconteça. E eles têm muitas recordações, porque eles não estão proibidos ainda de nada, não têm essa consciência. Então eles têm os amigos invisíveis, amigo imaginário, eles contam histórias. O que acontece com o Ocidente? É isso. Que bobagem, larga disso. Nós temos muitos casos na nossa casa espírita de estudantes, de pessoas que frequentam a casa, que contam das terríveis provações que tiveram, que quando criança, tendo a mediunidade, percebendo avô que tinha desencarnado, enfim, né, o pai ou a mãe, vendo as imagens, eram considerados loucos. Os pais diziam que iam bater se a história continuasse, e essas pessoas fugiam. Não queriam saber mais disso, pediam a Deus para que não tivesse mais nenhuma visão, porque tinham medo de serem colocadas num hospício, por falta de conhecimento. Então, no Ocidente, nós não acreditando nisso, fica mais difícil. E na Índia? Todos acreditam na reencarnação. Então, quando uma criança fala, é uma coisa mais comum, é mais fácil de aceitar aquele diálogo, né, de conversar. Então ele vai, faz vários casos, ele lembra, ele faz a pesquisa dele dentro de lembranças espontâneas, tá, né, através de regressões, e inclusive ele estuda marcas e defeitos de nascença, que comprovam em alguns casos serem pessoas que morreram e essa pessoa agora, como criança, traz um sinal, alguma doença cardíaca, alguma coisa assim. Esse outro aqui foi o Dr. Emendranath Banerjee. Ele era indiano, ele foi diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, e ele criou o conceito psicológico de memória extracerebral. Ele estudou, então, durante 25 anos, 3.000 casos, e escreveu, né, um livro, Memórias Extracerebral e Vida Pretérita e Futura. Alguns dos livros que ele escreveu, certo? Ainda temos Brian Weiss, conhecido, né, mas ele vive ainda. Ele tem esses livros aqui, Muitas Vidas e Uma Só Alma. Ele tem A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Então, Muitas Vidas e Muitos Mestres. O que acontece? Ele era psiquiatra, cético, e através de uma jovem que começou a falar de uma filha que ele havia perdido, que já tinha morrido, e ele começou a ficar curioso e foi atrás na sua pesquisa. Então, né, o acaso não existe, até hoje ele faz esse trabalho. Temos um brasileiro que estudou, Dr. Hernani Guimarães Andrade, também, 44 anos estudando, e fez vários livros que falam, sugerem a reencarnação. Então, isso tudo é disponível para a gente poder, né, aprofundar o porquê que eu acredito em reencarnação. Então, vamos trazer, eu tinha
muita dificuldade porque tem muitos casos. Nós podemos ficar aqui horas, né? Então eu sei como tem novela, tem, né, tem a janta, a gente vai ficar só horário. Mas a gente podia ficar à noite falando de muitos e muitos casos importantes, foi difícil selecionar. Então eu trouxe 2 casos de gênios na história e que realmente me surpreendeu porque é tudo comprovado, né? Esse aqui, ó, William Rowan Hamilton, ele tem até um selo que foi feito, né, em homenagem a ele. Ele já é mais antiguinho, ele nasceu na Irlanda em 1805. Só que ele, né, aos 3 anos ele começou a falar, gente. 3 aninhos, tem um que é pior, tem um que vai ser pior ainda. Ele começou a falar hebreu, começou a falar latim e sânscrito, línguas mortas, né? Ele, aos 7 anos, ele foi declarado membro do Trinity College em Dublin, né, na Irlanda. Aos 10 anos, ele começa a estudar matemática. Aos 13, ele falava 13 línguas. 13, francês, alemão, inglês, as tradicionais, e mais, persa, árabe, hindustani, né, malaio. Ele começou a estudar, e aí, o que acontece? Ele descobre, está nessa outra parte aqui, aos 22 anos, ele inventa a álgebra quaternion, né, no seu livro Teoria dos Quaterniões, que ajudou o homem a ir para a Lua, para além de liderado a fundação da mecânica quântica, né? Ele foi realmente um gênio, e ele, aos 17 anos estudando aqui a matemática, enfim, ele achou na teoria de Isaac Newton, né, um erro na obra. Então, realmente é um gênio. Esse outro aqui é um gênio, o nome dele é Kim Un-yong, e vocês podem ir para Google, todos esses dados estão lá, né, só na Wikipédia, é pesquisado nessas informações, e esse aqui então é fantástico. Ele, gente, aos 2 meses começou a falar. Imagina um bebezinho de 2 meses? Tem noção? Que susto, né? Que a gente ia levar a criança falando aos 2 meses. E o pior, né? Não para aí. Aos 4 ele começou a escrever e fez o primeiro poema. 4 meses. Aos 6 meses ele já falava fluentemente japonês, coreano e alemão. Gente, um bebê falando alemão, né? Porque assim, japonês e coreano a gente até dá um desconto, né? Mas agora, alemão. Aí, aos 9 meses, ele publicou seu primeiro livro, né? Aos 4 anos de idade, né, ele resolveu complexos problemas de cálculo integral na televisão japonesa. E vai piorando. Aos 6 anos de idade, ele foi matriculado na Universidade de Seul. Para cujo ingresso foi necessário uma lei especial. Vocês imaginam, né, aquela criancinha chegando na universidade com os colegas, né? Todos, né, adultos, e ele chegando lá. Então, para ir à universidade, ele se fazia acompanhar de um empregado que carregava os livros porque ele não tinha forças. Interessante. Aos 8 anos de idade, em 1970, ele foi convidado pela NASA para ir aos Estados Unidos, onde terminou seus estudos universitários. Recebeu o título de doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. Aos 12 anos de idade, ele recebeu o título de doutor honoris causa em física nuclear. E em 74, durante seus estudos universitários, ele começou seu trabalho de pesquisa na NASA e continuou esse trabalho até o seu retorno à Coreia em 78. Então, hoje, com 56, ele faz parte dos livros de recordes. Ele vive ainda. Então, a gente vai, mas da onde isso? O que explica uma pessoa assim, um gênio? De onde é que vem esse conhecimento todo? Aí a gente foi pegar alguns casos de comprovados de vidas passadas. E aí, o que eu procurei? Peguei 3 casos, e estes casos, 2 têm filme. Então, a gente pode olhar o filme, a gente pode aprofundar, bem bacana. O primeiro caso, tentei pegar alguns que são mais conhecidos, a gente pode olhar no YouTube, tá tudo lá. É um piloto de caça também chamado James, e o caso dele foi apresentado na Fox, né? Aqui embaixo tá várias entrevistas, ele teve que dar várias entrevistas,
que ficou muito conhecido o caso dele. Ele começou aos 2 anos a falar, ter pesadelos, ele gritava com aviões, né? Ele gritava, avião pegando fogo, homem não consegue sair. Até então tudo bem, né? E um desses pesadelos, ele gritava tanto que os pais acordaram. E ele começa a relatar que o avião pegava fogo devido a mísseis japoneses. Ele disse ainda que havia levantado o voo de uma base chamada Natoma. E lembrava-se do nome de Jack Larsen, que era o colega dele. Né? Tempos depois, completamente cético, né? Estados Unidos, a gente sabe que não acreditam muito, né, em religiões espiritualistas, né? Os pais compraram alguns livros e materiais sobre o período da época. E ele, ao passar os olhos numa figura mostrando Iwo Jima, no Pacífico, James estendeu o dedo e afirmou, foi aqui que ele morreu, né? Dizendo onde é que tinha sido. Além de saber detalhes sobre a vida de um soldado, que assim como tantos outros perdeu sua vida na guerra, o pequeno James, né, ele demonstrava um conhecimento sobre aviões. O garoto afirmava que pilotava um Corsair e chegou a comentar que esse tipo de aeronave tinha problemas nos pneus o tempo todo. Ao ganhar um avião de presente, sua mãe observou que ali tinha uma bomba, ele disse, né, ela disse, e ele corrigiu. Não, na verdade, é um tanque injetável. E é interessante que na história, no videozinho, tem mais detalhes que falam que ele dizia que a bomba tinha atingido o avião por baixo, explodindo. E um dos modelos desse avião diz que o tanque não é embaixo, né? Que é atrás. Mas depois pesquisando o avião que James, né, que aliás que o James se dizia que pilotava, aquele modelo específico, o tanque era embaixo, confirmando a tese de que tinha explodido, né, recebendo ali. Os pais do garoto pesquisaram mais sobre a vida desse James, né, James Houston, e chegaram a levar o pequeno a um encontro de veteranos de guerra. Chegando lá, ele reconheceu cada um dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles, pelo menos não nessa vida, né? Descobriu-se ainda que Jack Larsen era um homem que combateu ao seu lado, e ao entrar em contato com a irmã ainda viva, né, de Houston, James começou a ter memórias específicas sobre histórias da infância, brinquedos antigos e objetos. E todas essas memórias estão num livro, né? Compilados num livro. Não sei se tem tradução em português. Essa aqui é uma indiana. Alguém já viu esse filme, Reencarnação de Mônica? Não? Ninguém? Levanta a mão quem já assistiu? Ninguém? Oba! Tema de casa para todo mundo. É muito legal, são 2 filmes, tem mais um depois. A história de Mônica é lindíssima. É claro que o filme é muito mais ficção, é bonito de ver, né? Mas em resumo, a gente vai tentar explicar como é que foi essa Mônica. Ela morre no parto, né? Ao ter 3 filhos, o terceiro filho ela morre no parto. E aos 3 anos, né, ela começa a lembrar, essa Kumari, né, a criança começa a lembrar dessa outra vida, né? Então ela disse que morava em Mutra, o nome do seu marido era Kedaman Mat e que se chamava Lud. E Lud que havia morrido no parto. Então escreveram, né, a esse senhor, esse indiano, que confirmou que havia sim perdido uma esposa em 1925. Percebam que ela nasce em 26. É muito raro esse tipo de reencarnação, onde logo em seguida, quase que imediatamente acontece. É possível, mas normalmente nós levamos 80, 100 anos para reencarnar. É uma média. Depende muito do tipo de prova, depende muito da maneira que cada um de nós morreu, né? Por exemplo, um suicida vai levar muito mais tempo, porque ele leva sequelas gravíssimas da reencarnação desse processo dolorido, né? Então depende muito. Nesse caso, foi automático, certo? Então, ela nasceu
como criança, lembrava, foram até ele, chamaram ele mandou um primo, ela reconheceu não sendo o marido dela, certo? Fizeram testes, né, para ver se realmente ela reconheceria. Depois disso, eles levam ela até aonde ele mora, e ela chega na casa, ela é levada até lá, e ela chega na casa, ela conhecia o atalho. Ela conhecia o atalho para chegar na casa, que era coisas de lá. Começou a falar, quando chegou lá, um dialeto do local, que lá onde ela, como criança, não conhecia. Então ela vai identificando, quando ela chega na casa, os filhos. Tal fulano, tal ciclano. Ela só não reconheceu o terceiro, porque ela não sabia o nome que haviam dado para ela, para essa criança, né? E aí, o que eles testam? Diz que havia um poço no terreno. Ela fala, fato confirmado quando foram ao local indicado. O marido dela, o anterior marido, pergunta a Lud, né? Onde ela havia escondido alguns anéis, pouco antes de morrer. Ela disse que eles estavam enterrados em um vaso no jardim da casa antiga. Fato confirmado pelos pesquisadores. Bacana, né? Tem várias histórias, inclusive uma das tristezas dela, fala no Wikipedia, de que ela não casou. Porque a promessa do marido, no leito de morte, era esperar e amar ela eternamente. E uma grande decepção, porque ela continuava amando a ele. Então ela se afasta da família. E por um tempo procuraram muito, foi um processo, um caso muito pesquisado, divulgado, e ela se isola e nunca mais, né, casou, ficou sozinha. Um outro caso lindo, que é um outro filme, alguém viu esse, Minha Vida na Outra Vida? Ah, essa é a maioria já. Não, ele não, uma boa parte. Gente, é lindo, né? E é uma história linda. Aqui está a atual, né? E aqui no passado como ela era. E, gente, é tão bacana que essa foto, consegue ver, é ela, né? E esse senhor que tá ali é o filho dela. É uma história lindíssima, comprovada. No filme vocês vão ver todos os dados que foram comprovados. Ela começa morando na Irlanda, né? Aliás, na Inglaterra. Essa vida seria na Irlanda. E ela começa a ver uma igrejinha. E ela começa a ter assim, umas memórias e tal. E ela vai atrás, porque primeiro acham que está doente, procura médico, até que alguém diga, quem sabe, tu vai procurar alguma coisa espiritual. E ela vai, e o que acontece? Ela morreu no parto também. E ela tinha 8 filhos. Esses filhos foram separados, né? Cada um foi para um lado. Não era comum na época, né? As famílias grandes. E ela queria muito reencontrar esses filhos. E eles estavam vivos, né? Alguns deles. Dos 8, ela conseguiu reencontrar 6. Ela junta eles. E tu imagina, hoje, nós estando aqui, né? Com 50, 60 anos, chega uma jovem e diz assim, eu sou tua mãe. Eles não acreditaram, óbvio, né? E aí, o que acontece? Existia uma história que só um dos filhos sabia e a mãe. Que só os dois viveram isso. Eles tinham que pegar uma lebre e aquelas... como é que é o nome que pega a lebre? Armadilha. Armadilha, é. A armadilha, e ele não quis matar a lebre, ele tinha pena. Mas aquela coisa, antigamente, tem que se matar, tem que ser homem, né? E aí a mãe dele entende que não precisa matar, e ele tá ali chorando. E ela diz assim pra ele, vamos soltar, vai ser um segredo nosso. E ele solta uma lebre. E aí quando ela encontra ele, ela lembra de todos esses fatos, e ela fala para esse senhor, que já tinha 60 anos de idade, e ela olha assim, a lebre, tu não matou, tu soltou a lebre. E aí ele se emociona, porque só quem sabia disso era a mãe dele, né? Então, é muito, muito lindo, é muito emocionante, comprovando realmente, para quê? Para que a gente saiba que existe algo mais, né? Então, a gente vai fazer um fechamento, que nesse livro, o Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, ele coloca reencarnacionismo sim. Por que acreditar na reencarnação?
E um dos motivos que nos ajuda e que faz sentido acreditar nisso é ser mais feliz, é ter um processo de consolação. O Espiritismo é o consolador prometido, que nos consola. Não é que a gente não sofre quando alguém morre, quando alguém se vai, nós sofremos muito, mas nos consola saber que haverá um reencontro, que é apenas momentâneo. Por quê? Porque se não tiver reencarnação, e se alguém foi para o céu e outro para o inferno, como é que eu vou estar feliz se a pessoa que eu amo, que eu amei, não está comigo? Se eu olhar para um filho e saber que ele está no inferno, eu falhei? Então, não faz sentido. Eu nunca vou ser feliz, porque eu amo. E se a gente ama, a gente quer que todos estejam conosco numa igualdade. Então, a descontinuidade dos laços espirituais, poxa, a gente é tão egoísta. É tão difícil, né? A gente consegue amar só os da nossa família. Se for só isso, acabou. Eu só preciso amar pai, irmão, filho, e deu. E o resto da humanidade. E as outras vidas, outras famílias que eu vou agregando, que eu vou acrescentando, né? Ajudando. Então, essa separação definitiva com os nossos adversários, o que adianta? O cara apronta todas, ou eu apronto todas. Aí chego lá no leito de morte e digo, me perdoe. Sim, vai ser perdoado, Deus irá perdoar, só que eu vou ter que ajustar. O perdão existe, só que deixar assim acabou, é só isso? Eu fiz um mal a vida inteira, eu não tenho que recuperar, eu não tenho que trabalhar, minha contabilidade está errada. Então, se não tiver isso, como é que vai ser um Deus justo? Como é que eu vou acreditar que Deus é justo se Ele consegue, dentro desse processo, separar o rico e o pobre? Ele começa assim, tu vai nascer pobre, tu rico, tu só com facilidades, tu lindo, o outro cheio de problema, tu vai ter saúde, tu vai nascer já com doença, tu vai nascer sábio, inteligente, o outro com uma dificuldade tremenda de aprendizado. Que Deus é esse que diferencia todos nós? Cadê a sua justiça? Nos criarmos iguais, um perante os outros. Eu não consigo imaginar um Deus justo de amor se não existe reencarnação. Para mim poder entender essas misérias humanas, para mim poder entender o mundo hoje, é olhar para fora e perceber tanta crueldade, tanto sofrimento, e dizer, tudo isso vai valer a pena, porque Deus os ama, porque é aprendizado, que é na dificuldade que nós estamos crescendo, né? Então, assim, que tempo eu tenho para me modificar? Será que vivendo bem, vivendo até os 100 anos, eu consigo ser um pouquinho igual a Jesus? Não dá, né? Quando a gente pensa que acertou, que a gente está melhorando, a gente leva umas rasteiras da vida, vai lá de novo, né? A gente pensa, não, agora eu já sei perdoar, eu não me magoo mais. Aí vem alguém e te crava. E lá está a mágoa de novo. Lá está o sofrimento de novo. A decepção de novo. Então, a gente falta muito. E aí diz assim, o Evangelho, perdoa, não guarda mágoa. Mas dói. Dói, aquilo machuca. Como é que faz? Né? Então a gente vê que tem muito que aprender. Porque o exemplo seria a gente não se magoar. Né? Amar apesar disso tudo. Então, assim, eu acho que a reencarnação, ela nos traz uma vida mais bela, ela faz sentido a nossa caminhada. Ela nos impulsiona a ter fé. E quando a gente faz essa análise, né, e a gente chega nesse processo, eu sei da verdade, eu aprendi, e agora? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com esse conhecimento que eu estou tendo hoje? Como é que eu utilizo? Eu estou aproveitando?
eu estou usando a minha vida de hoje, porque não é para saber que existe reencarnação, para dizer assim, tá, na próxima eu resolvo. Vamos chutar com a barriga, essa aqui não deu, deixa para a próxima. Não é para isso não, porque talvez será muito difícil conseguir uma próxima. Dizem que para cada um que está aqui hoje, cada um de nós tem 5 na fila que querem a nossa vaga. 5. E o que a gente está fazendo com a nossa oportunidade? Comendo merenda? Não estamos estudando? Não estamos trabalhando? E sabendo disso tudo, eu começo a ter responsabilidades. Eu tenho que entender que esta vida, este momento é único. Que eu tenho que aproveitar cada minuto, que eu não posso desistir da vida. E que não adianta eu pensar em tirar minha vida, porque vai piorar. Com o índice de suicídio acontecendo cada vez mais e que nos conflita, é que entre os jovens, que teriam tudo, para ser feliz, entendendo esse processo, nós não faremos isso, porque a gente vai entender que não vai resolver. Nós vamos piorar, complicar a nossa existência. E a gente pode pensar, puxa, e agora? E um dia, falando com o Alex, aquele psicólogo que vem aqui da palestra, o Alex Lunks, e eu comentei com ele, puxa Alex, eu queria tanto estudar, fazer psicologia, eu gosto tanto dessa área. E ele disse, por que tu não faz? Eu disse, pois é, não tenho tempo, tenho os filhos, tenho trabalho. E eu não queria nem para trabalhar, eu queria para saber, mas eu já estou ficando velha. Ele disse, mas tu pode aproveitar isso para outra vida. Que a gente não se dá conta disso. De que cada coisa que a gente vai aproveitando aqui é para outra. Então aquele curso de violão, aquela língua diferente, qualquer arte que nós aprendemos, qualquer técnica, qualquer trabalho novo, qualquer livro lido, vai acumular a nossa essência, porque nós daremos continuidade a isso. Então assim, como tema de casa, mais um, eu acho que essa seria a nossa mensagem da noite. E agora? O que eu faço com esse conhecimento, com essa verdade que eu venho buscar? Aonde eu posso colocar ela, usando desse entendimento para melhorar aquilo que eu vivo hoje? Que possamos pedir a Deus, aos nossos mentores, a inspiração divina, que muitas vezes é difícil achar as respostas. Mas se nós tivermos humildade de pedir, de tentar escutar o alto, elas virão. Que sejamos felizes em nossas escolhas. Que assim seja.